Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! O doutor Abobrinha é um especulador imobiliário. Ele não está interessado em qualquer coisa, ele está interessado numa grande coisa. Mas como ele é dono da internet, ele é um Pompeu Zuckerberg da Silva, ele é um Elon Musk da Silva, entendeu? Ele tem a ver com essa. Nós participamos do mesmo. A gente participa do mesmo Convescote, entendeu? Então agora não custa nada eu pegar para mim também esse Spider-Cast. Spider-Cast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spider-Cast, o melhor podcast do planeta. Galera, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa o ator, produtor de teatro e diretor teatral Pascoal da Conceição, que entre muitos trabalhos interpretou Roberto Marinho no seriado O Rei da TV no streaming Star Plus, Lupércio em Deus Salve o Rei, Supo em Tempos Modernos e, claro, o vilão Dr. Abobrinha no seriado Castelo Rá-Tim-Bum, além de muitos outros. Pascoal, tudo bem contigo? Não, e também, poxa vida, você não falou, Mário de Andrade. Ah, sim, Mário de Andrade. Inclusive eu escuto muito dizer que se confundem muito com ele, né? Sim, nós somos parecidos. Você sabe, né, quem é um... Quer dizer, Mário de Andrade é um cara da cultura brasileira, né? Tá falando do Mário de Andrade, né? Com certeza. Um cara fortíssimo e tal. Pelé da cultura brasileira, poxa vida. Eu tenho uma ideia de quem é Mário de Andrade, né? É isso aí. Com certeza. Quer muitos trabalhos, né, ao longo da sua carreira, né? Fica difícil fazer um resumo de todos, né? Esse ano 2024, eu vou fazer 71 anos. Você tem quantos anos? Eu tô com 35. Você é uma criança. Eu já fiz esse papel há muitos anos. Primeiramente, né, um grande prazer ter você aqui. Acho que você já ouviu isso umas 500 milhões de vezes, mas eu ouvi mais uma. Você fez parte da minha infância. Essa é a frase, estava faltando essa frase. Eu vou fazer um podcast chamado Você Fez Parte da Minha Infância. Começa com o Dr. Abobrinha. Eu tenho boas lembranças, cara. Cresci assistindo. Você sabe que, cara, é engraçado. Eu tomei vacina da gripe. Quando foi? Eu tomei vacina anteontem. Fui tomar vacina da gripe, né? E aí eu tava lá na fila, tal, porque eu fui lá tomar vacina do SUS, né? Vacina gratuita. E é importante que todo mundo vá tomar, tome, Sim. né? Principalmente quem tem. Eu sou idoso, eu tenho 70, tal. Então eu tava lá. Aí chegou uma garota assim, e ela falou assim, ela me olhou assim lá e falou assim, eu tava com a mãe dela, né? Aí ela ficou conversando com a mãe dela, uma coisa assim, olhando para mim, né? Falei, pô, já tá, né? Aí ela chegou e falou assim: "Você é o doutor Abobrinha, né?" Sou o doutor Abobrinha e tudo mais. Aí ela soltou a frase, né? Você fez parte da minha infância. Eu falei, cara, soubesse assim, eu acho que para a gente lembrar essa fase da vida da gente tão fantástica que é a vida, quando você é criança, é importante que você se lembre das referências desse tempo. E o que aconteceu com o Castelo Rá-Tim-Bum é que o Castelo Rá-Tim-Bum ficou sendo assim sabe assim, um portal onde quando você chega perto dele, você abre a porta do Castelo Rá-Tim-Bum e você Sim. enxerga toda a sua infância, porque você acaba esquecendo, né? Você tem um cara que chama Jodorowsky, ele é você já ouviu falar nele, Jodorowsky? Alejandro Jodorowsky. É um bruxo, o cara que faz umas coisas de Ah, tarô. sim. É um cara que tem uns filmes bem bonitos, história, Poesia Sem Fim, uns filmes ele é um cara bem legal, muito bacana, tal. E ele fala o seguinte, que quando você é criança, quando você chega no mundo, né, que você chega de criança, todo esse tempo até os 7, 8 anos, tal, a sua absorção do mundo
lúdica, né? Porque imagina, você é criancinha, alguém chega. Aí fala, bom, dali a pouco chega uma teta, enfia na tua boca. Bom, o mundo é uma teta, e o que que é essa teta? Então, quando ela voltar na segunda vez, você fala assim: ah, aquele monstro leitoso que joga leite em mim. Uhum. Né? Você vai começando a fazer. Você não sabe que é uma teta, né? Você sabe que é um troço que você come, não sei. Sim. Você começa a aprender, né? Você começa a ver isso. Então, esse eu disse que assim, ele fala assim que o tempo de criança, todo o tempo de criança, é um tempo do aprendizado lúdico. Você aprende e para aprender você inventa um nome daquilo. Você não sabe ainda comparar nem nada, mas você vai inventando nomes e cara. E ele fala assim que quando você fica velho, o mais velho, é o tempo que você fica mais distante do seu aprendizado lúdico. Então, por exemplo, ele fala assim, uma pessoa adulta, você acaba de ficar 1 hora na fila para pagar uma conta de luz, entendeu? Fala, pô, pagar uma conta de luz, que loucura que é isso, que vida doida que é essa? E é incapaz de ficar 2 horas assistindo uma peça de teatro, entendeu? Porque a peça de teatro é uma coisa que vai mexer com o teu lado lúdico, né? Todo tua loucura, toda tua maneira de pensar, tal. O fato de esquecer demais a infância, o fato de fazer você esquecer bastante da infância, te coloca numa situação assim que você esquece que você, como ser humano, é uma coisa muito mais lúdica do que realidade, sabe? Pagar conta de luz, pagar boleto, ser isso, ser aquilo, entrevistador de podcast, não sei o quê, tá vendo? Você tem que ser. A vida os problemas da vida a gente resolve muito mais pela doideira, né? Pela loucura, por um enfrentamento assim mais lúdico das coisas do que um enfrentamento. Por isso que tem a ideia, né? A ideia é a moeda do futuro, quer dizer, ter uma ideia é uma coisa que faz a diferença nas coisas. De repente, o cara vai inventa a roda, sabe? A roda só pode ser inventada porque é maluco, né? Quem inventou a roda é um maluco, né? Não pode ser um cara bom da cabeça, né? O cara que inventa a É, roda. né, Era um cara que estava alguém. vendo uma roda quadrada durante muito tempo. Aí ele parou, falou, não, 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 não vai dar, né? Esse E se for negócio aqui. redondo? Mas, Exatamente. mas assim, tem coisas na vida da gente que a gente Hum, cresce, vai adquirindo responsabilidades, né? Pagar conta, estudar e tudo mais. Só que o entretenimento, né? Esses trabalhos que vocês artistas fazem, é o que é uma válvula de escape pra gente. Né? É o que muitas vezes salva a gente. Eu sempre falo isso. A pandemia, o que praticamente me impediu de ter qualquer tipo de problema psicológico na época foi o entretenimento. Séries, filmes, videogames, essas coisas que me tiram um pouco daquele mundo real e me faz esquecer um pouco, me desligar um pouco dessa responsabilidade, pelo menos naqueles momentos que isso é permitido, obviamente, né? uhum. E, cara, eu Você tava. sabe, você sabe que eu participei do Carnaval esse ano, né? Como Mário de Uhum, Andrade. Eu desfilei na comissão de frente da Escola de Samba Mocidade Alegre, né? E sim. a comissão de frente, e a gente ganhou o Carnaval, entendeu? E a Mocidade Alegre foi bicampeã, desfilei como Mário de Andrade, né? Aí, um dia que eu estava indo lá pro Sambódromo, tal, peguei um carro, peguei um Uber, né? O cara já estava todo injuriado, né? Era dia de Carnaval, era sábado para domingo de Carnaval, o cara Sim. trabalhando e tal. Aí eu falei para ele assim, para o Sambódromo, mas vamos lá para o Sambódromo. Aí no caminho a gente conversando, tal, e ele falando assim, porra, esse negócio desse pessoal aí, o arroz caro pra caramba, tem que pagar boleto, eu quero pagar o carnaval. A hora que acabar o carnaval, todo mundo vai cair na realidade. Sabe, falando assim, que o carnaval é uma coisa alienante, desnecessária, essas coisas Uhum. assim, desse jeito, né? Como às vezes você fala, assim, da cultura, do trabalho da cultura, do trabalho dos atores, do trabalho das atrizes, dos trabalhos dos teatros, é o que se É fala, assim. importantíssimo. Não, não, assim, aí eu falei para ele, falei, ó, é o seguinte, velho, é, o carnaval, e eu gostei desse raciocínio, por isso que eu vou repetir para você. O carnaval, na verdade, porque eu fiquei durante um ano na escola, e durante um ano na escola a gente ensaia, a gente vê os desenhos dos figurinos, vê os desenhos do cenário e tal. É um ano inteiro de trabalho, sabe? Assim, é muito sério e tal. Quando vai para o desfile, o desfile é assim: você tem 3.000 pessoas para desfilar, mais ou menos, né?
você vai desfilar com 3.000 pessoas. Aí você assim, você nunca fez um ensaio com todo mundo ao mesmo tempo, porque imagina, para juntar todos os 3.000, você tem que pegar ônibus, tudo Nossa. mais, não dá. Então você faz ensaios separados, ensaio de 100, ensaio de 200, ensaio de 50, ensaio de 5, vai ensaiando todo mundo Uhum. separado, entendeu? E no dia do carnaval, no dia do desfile, chega todo mundo e todo mundo faz junto e faz aquilo por 90 minutos e faz aquilo de uma maneira super, dá super certo, entendeu? Sim. E a gente tem que fazer, quem está lá dentro tem que fazer, você não pode passar para cá, você não pode passar para cá, é super rigoroso, você pode perder ponto. Então, aquela alegria toda que todo mundo está fazendo, daquele jeito, é como se fosse uma peça de teatro. Você está numa alegria, tal, relaxar, comunicando. Na verdade, você está comunicando o seguinte: eu acho isso que eu falei para o cara, que dentro da vida da gente existe uma coisa chamada alegria. E com alegria, se você tiver com alegria, você resolve muita coisa, saca? Sim. Você consegue resolver com muito mais potência, muita coisa, porque claro que mal-humorado você resolve muita coisa, mal-humorado a gente resolve, educa filho, educa cachorro, faz comida, paga conta, anda na rua, mal-humorado o tempo todo. Claro, você consegue fazer. Mas para fazer sem você ficar doente, nem deixar todo mundo doente, você tem que fazer com alegria. E alegria é uma coisa que você. Alegria, prazer, é uma coisa que. Você falou assim, para você ficar dirigindo Uber o dia inteiro, para você ir pagar conta, você não precisa disso. Para você viver numa sociedade como a nossa, você não precisa de alegria. Uma sociedade assim, você não precisa nem pensar em alegria. E a gente tem que ser lembrado de que a gente é alegria, que a gente é Sim. carinho, que a gente é amor, que a gente é arte. A gente tem que pensar isso. A gente tem que pensar, tem que fazer voltar. Como que nem você falou para mim agora, você fez parte da minha infância e tal. A gente tem que pensar que a gente era uma criança, que a gente é infância, entendeu? Que a gente veio Sim. da infância. A gente tem que pensar disso, porque senão a gente fica parecendo, a gente fica alguma coisa que não tem sentido, sabe? Tem um papo que é o papo do Freud. O Freud fala, um cara chega no Freud e fala, porra, eu quero me matar e tal, né? Tá bem naquela coisa difícil, não Uhum. é? O cara fala assim, porque a vida é assim, eu posso morrer a qualquer hora, daqui a pouco eu posso descobrir que eu tenho uma doença, eu posso isso, eu posso aquilo. Aí o Freud falou, é verdade, isso é verdade, mas não é por isso também que você precisa morrer, né, velho? Sim. Entendeu? É isso Claro. mesmo, né? Claro que a vida é. Falei Uma pra hora chega pra caramba. todos, né. Não, relaxa, fica à vontade e, tipo, Tá mas bom. uma hora chega pra todos, mas não é por isso que a gente tem que abreviar esse tempo, né, a gente tem que viver o tempo que tem que Na viver verdade, aí. você tem que saber para que você tem. E essa é a grande questão da literatura, da música, da arte, da investigação Uhum. lúdica do que seja a vida, né? O que que é a Sim, vida, o que que é o mundo, o que que sou eu, o que que é você, o que que é a minha vaidade, o que que é a tua vontade, o que que é o teu desejo, o que que é a tua vontade de aprender. Qualquer livro que você vai ler, que você está falando sobre isso, né? Está falando sobre essas invenções. Como o Doutor Abobrinha, por exemplo. O Doutor Abobrinha, vamos falar do Doutor Abobrinha um pouquinho. O que que é o Doutor Abobrinha? O Doutor Abobrinha é aquele. Ele quer. O objetivo dele é aquele objetivo. Ele quer construir. Ele quer derrubar o 100 andares. castelo e construir um prédio de 100 andares. Isso que ele quer fazer. Quer dizer, então ele tem lá seus objetivos. Todo mundo vai ter um objetivo, todo mundo, você e tal. Mas, de repente, seu objetivo pode ser bem assim, objetivo de abobrinha, né? De derrubar um castelo e construir um prédio de 100 andares. Aí eu diria para você, pra quê? Pra quê? Entendeu? Você tem que né, sacar você, né? Com Agora, certeza. Agora, na verdade, ele tem aquilo que todo mundo tem, né? Que é o desejo, e o desejo move ele. Isso que é bonito no personagem, né? O Uhum. desejo que move a gente. O desejo é que te move, que me move, né? Se não tiver desejo, não anda, né? Com certeza. E quando ele teve, digamos que a chance de fazer isso, ele voltou atrás. Isso é legal. Na verdade, eu achei muito bacana. Quem escreveu isso daí foi o Flávio de Souza, né? Uhum. Que é o cara que escrevia os roteiros. O Karl Sim. Hamburger dirigia, o Flávio de Souza escrevia os roteiros e tal, que era supervisionado por uma turma grande e tal, essa coisa toda. Mas eu achei legal porque ele colocou, porque quando esse é um episódio da, da, da conta de água, lembra? Eles Sim. não pagam a conta de água.
E aí ele vai atrás dos caras e tal, e pega. E você sabe o que aconteceu nesse episódio, cara? Depois eu falo um pouco do Flávio de Souza. A gente estava na TV Cultura, cara, isso é mais ou menos 1994, 1995, né? A gente gravou Uhum. um ano o Castelo, né? E ele tinha 4 blocos. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. Então, no primeiro bloco, o doutor Abobrinha vinha, pá, vou pegar o Castelo hoje. No segundo bloco, e descobria no segundo bloco, descobria que eles não tinham pago a conta de luz, a conta de água e tal. E chegava no segundo bloco e dizia para eles assim: ah, como não pagou, eu fui lá, paguei a conta, agora o castelo agora é meu pela justiça. Aí todo mundo tal. Aí todo mundo tinha que ir embora do castelo. No terceiro bloco, ele era o dono do castelo. Quando ele virou dono do castelo, eles iam falar, eles só pediam o seguinte: então, seu Abobrinha, o senhor fica dono do castelo, mas antes a gente vai dar uma festa de despedida, pode ser? Você permite? Claro, Sim. claro, claro. E ele vem para a festa. Quando ele chega na festa, os caras falam: não. Você quer que a gente vá embora? Você não vai entrar na festa. Aí ele fala, porra, que vida é essa? Todo mundo vive, eu não tô na festa da vida? Aí ele entrega de volta o castelo, entendeu? Eu achei muito legal isso. Porque, na verdade é um pouco disso que se trata, né? Tem gente, entendeu? Aquele cara que é o dono da bola, entendeu? Ele não joga nem empresta a bola. Pô, o cara chato, meu. Dá essa bola aí, pô. É coisa do capitalista, né? Do capitalista, Sim. que é o capitalismo, né? Entendeu? Eles não jogam nem dão uma bola. E é tipo o que o Dr. Abobrinha é, né? Tipo, é um capitalista. Ah, claro. O doutor Abobrinha, na verdade, quando você fala do doutor Abobrinha, é uma. Eu não saberia. Eu gosto demais dele, porque eu acho que quando a gente estava fazendo o personagem, quando eu entrei a primeira vez, porque a gente estava fazendo as. Você entrou pra ser o Dr. Vitor, né? Mas depois eu acabei fazendo Doutor Babel. Mas eu me lembro que o Cláudio me deu uma direção, cara, que mudou muito o meu pensamento nessa direção e tal. Que ele falou assim, eu fiz o episódio, eu gravei o primeiro episódio, tal, fui gravar e tal, e aí comecei a falar, essas crianças, é isso, meio que inimigo das crianças, meio com raiva das Uhum. crianças. Aí o cara me chamou e falou, cara, a gente vai gravar tudo de novo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é o seguinte, o doutor Abobrinha, ele não é contra crianças, entendeu? Ele não é inimigo das crianças, ele quer o castelo. Esse é Sim. o... Você tem que colocar toda a cabeça dele, todo o pensamento dele para o castelo, entendeu? Ele quer o castelo, isso que ele quer. Ele não quer acabar com as crianças, ele não quer isso, e nesse sentido ele não tem a maldade, entendeu? Da destruição das coisas, ele não está afim de criar uma. Então ele é um vilão que tem o que ele tem de vilania é que ele tem objetivo, ele tem foco. Eu, inclusive eu serviria para ser coach dessas empresas, sabe? Essas empresas que precisam desses caras para falar. Doutor Abobrinha daria um bom coach. Eu precisava ganhar um dinheiro. Aliás, se tiver alguém ouvindo aí, quiser me contratar, eu dar palestra, pô, me chama aí que eu tô afim, tô precisando. Vamos lá, vou dar uma palestra sobre como é que é motivacional. Isso, Olha aí, é uma boa, viu, sabe? galera? Alô, 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 alô. Quem tiver emprego de motivacional, eu estou aqui, pronto para trabalhar. Me convidem. Vou lá dar uma palestra motivacional. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro traçar uma linha do tempo. Estamos falando desse meio artístico que você trabalha, né? Mas Hum, eu queria saber como foi que você chegou nesse meio artístico? Como pá, foi que espera, você espera, olhou? espera, 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 pá, 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 pá. Não, cara, eu tenho 71 anos. A gente vai ter que fazer 4 podcasts. Um só não vai dar. Às vezes, não, mas eu vou falar uma coisa engraçada. Que é assim, às vezes o cara fala, mas Nica, como é que você começou? Eu falei, meu Deus, vou te falar, 1964, no túnel do tempo. Olha só, porra,
De 1964 para cá, que eu me lembro, assim, a primeira lembrança, porque eu nasci em 1953. Certo. E aí, em 60, eu nasci lá na Vila Libanesa, que é uma região ali perto, assim, é entre Sapupemba, Vila Diva, ali onde tem a Anhangamelo ali agora. Você é de São Paulo, não? Eu sou de Guarulhos. Ah, de Guarulhos. Ah, pô, meu irmão mora aí em Guarulhos. Alô, Eduardo. Eduardo. Alô, câmbio, Eduardo. Meu irmão mora aí em Guarulhos. Pô, legal. É, ele mora aí, eu vou muito. Eu, na verdade, vou bastante, não vou tanto quanto eu gostaria, mas eu vou muitas vezes Como é que é o nome do bairro dele que ele mora? Como é que é o nome dos bairros de Guarulhos? Que bairro que você mora? Ó, eu moro no Santa Emília, é próximo da Praça 8, tem Taboão, tem Bela Vista, Santa Ele mora Inês. do lado esquerdo. Eu vou pela Dutra e dou a volta, atravesso, vou do lado esquerdo, logo no começo, assim. Como é que é o nome do bairro, cara? Pô, esqueci. Ele mora nesse bairro. É um Com bairro. Até ele falou: não vem de noite aqui, só vem de dia. Eu falei: tá bom, vou de dia. Pimentas? É, esse Pimentas, É, a sua referência foi uma boa referência. exatamente. Ele falou: é o Pimentas, ele mora ali no Pimentas. E, É, isso ele fala. infelizmente tem essa fama mesmo. Ele me falou, ele mora no Pimentas. Mas enfim, mas eu moro eu sou, não, a gente é da Zona Leste, porque aí é a Zona Leste também, né? Meu tio morava em São Mateus, eu tenho um tio que mora em São Mateus, não mora mais, né? Mora em São Mateus, eu tenho Eu tenho muitos amigos. parentes que moram no São Mateus também. Que é ali do lado, do outro lado. Então é uma região que eu conheço. Eu não conheço o outro lado. A gente está falando da Zona Leste, eu não conheço a Zona Oeste bastante, nem Zona Sul, nem Zona Norte. Eu conheço uns pedacinhos, mas a maior que eu conheço bastante é da Zona Leste. Mas enfim, mas eu nasci aí na Zona Leste para responder. Você tá vendo? É aquela pergunta que eu falei para você, vai ter que gravar 4 podcasts para a gente poder falar tudo que eu fazer. Como eu comecei, eu me lembro que, na verdade, assim, só para resumir, para não ficar muito longo, me lembro da dona Maria Tereza Pucci, que é a minha professora do terceiro ano. Não me lembro de nenhuma professora do primário, assim. Porque antigamente, no primário, quando você fazia, há muitos anos atrás, né, quando você fazia o primário, na minha época, por exemplo, era uma professora só. No primeiro Minha ano, no também. segundo, no terceiro e no quarto ano. Então, ela ia te acompanhando até o tempo todo. E a dona Maria, eu me lembro da dona Maria Tereza, que foi a professora que a gente começou a do primeiro ano não foi ela, acho que nem do segundo ano, mas do terceiro ano já foi a dona Maria Tereza, que era uma pessoa muito querida, muito amável. Né? Falou era, porque fico pensando que pode ser que até que ela esteja viva, de repente tinha 25, né? Que, se ela tinha 30 anos, agora atualmente tem 100 anos. Mas depois eu já até procurei na internet, mas nunca achei ela, nunca achei a dona Maria Tereza Pucci, esse nome que eu nunca ia me esquecer. É um nome que ficou gravado na minha cabeça assim, durante muitos anos. E aí era na escola, era no terceiro ano primário, me lembro já que no terceiro e no quarto ano. No quarto ano eu fui o MC da formatura do primário, né? Eu fiz formatura do primário, eu fui um MC, uma espécie de MC, Uhum. um mestre de cerimônias e tal. Ah, eu sei. E aí no terceiro ano, porque era aquela coisa, né, de escola, de, de ah, festa de Tiradentes, a Uhum. festa junina, e aquela participação, né, toda, né? Esse daí é assim, como se diz, assim, a história dinossáurica de uma vida lá atrás, e trás, e trás, e trás, que eu lembro assim de algumas coisas e tal, né? Mas porque a vida do eu queria ser eu acho que eu não sei se eu me daria bem sendo músico e tudo mais, porque músico, aquela disciplina assim, física, né, que você tem que ter, Uhum. pegar essa disciplina física não é o meu forte. Eu tenho disciplina física, evidentemente, porque eu sou ator, né, tem que Sim. estudar, tem que decorar, tem que você vai fazer um trabalho, é um trabalhão, né, muito É, trabalho o tempo todo, né. Agora eu mesmo assim, não, eu agora particularmente para música eu não consegui também. Eu tentei, é, eu mas eu tentei. não também não conseguia ter sincronia para isso. Eu tenho uns amigos que são músicos e tudo mais, mas eu não consegui não. Eu tentei, Cara, mas foi difícil.
Cara, eu não conseguia nem tocar violão, que era uma coisa bonita, que eu gostava de ver. Tinha uns amigos que tocavam violão que eu achava o máximo, cara, chegar numa rodinha e a gente começar um samba, ele pá, 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 tá, tá, tchê, tum, tum. Agora, sei bater um surdo, né? Mas isso aí todo mundo sabe, né? Uhum. Bater um surdo, assim, acompanhar uma coisa de ritmo, né? Que eu aprendi com meu tio. Mas não mais do que isso. Mas enfim, isso daí na verdade, como começou, né? Então vai. E aí o que que acontece? Você está na escola, tal. é, a escola a escola é o tua biblioteca, teu centro cultural, teu cinema, teu teu tudo, né? É na escola que você esse momento da escola, eu acho esse momento da escola fantástico, porque quando você é criança, quando você é muito criança, ainda que você está bem assim, é aquilo que eu estava falando no começo da nossa entrevista. Como criança, velho, você está com apetite, sabe? Você tá com sangue nos olhos, você está querendo saber de tudo. Hoje eu fui num fisioterapeuta que eu estava com dor no joelho e tal, e aí tinha um bebezinho, cara, um olhão, assim, um zoião todo aberto, tudo ele ficava olhando, assim, com aquele zoião, falava, pô, sabe, assim, não tinha desinteresse. Não estava Sim. desanimado, estava interessado em saber o que que era aquilo. Aí via um negócio, queria pôr a mão, queria pôr na boca, a mãe, pá, pá, sabe assim, todo cheio de interesses, entendeu? É isso daí. Então, quando você está criança, eu acho essa educação, a educação infantil, assim, um puta momento forte da vida de todos nós, entendeu? Que é um momento que exige, assim, a gente devia, quer dizer, devia. Os países assim que estão na linha de frente do mundo, tudo mais, os americanos, os chineses, tal, eles dão maior pô, força nesse momento, né? Eles dão esse maior, eles incentivam mesmo esse momento. Pô, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Caraca, Fica à vontade. tô falando com você aqui. Eu acho que eu não coloquei o lixo lá fora. O lixeiro tá chegando! Uhul! Olha Fica o à lixeiro, vontade aí. Pascoal! Ih, caralho! Não, não, foi colocado. Hoje eu pensei que não tivesse lá fora. Quando você levantou, eu pensei que você tinha deixado algo no fogo ali. Eu falei, não, vai apagar ali. Nada, nada. A vida tá correndo feia. Tá aqui. Hoje foi um dia inteiro de trabalho. Cara, levantei hoje era 7 horas da manhã. Trabalhei até agora. Não é fácil, não. 70 anos, olha só, meu. Puta merda. Então, Trabalhei, esses né? dias eu recebi aqui o Fred Allan, né? Sim, ele que E- me falou de você. Ah, Porque é o legal. seguinte, porque assim, porque tem muita gente que liga, pô, vamos fazer entrevista. É assim, porque o que que acontece? É, eu gosto de atender todo mundo, né? Mas Uhum. eu falei, eu vou fazer no máximo umas 2 ou 3 por semana, porque é muita coisa. Eu imagino. Porra, não Eu, tem pão, né? Porque você tem que estar eu- meio preparado, meio bonitinho. Ó, você vê que eu tô bonitinho, assim, teve que pôr uma roupinha, falar bem, tem que tratar todo mundo bem. Porque, afinal de contas, na verdade, é o seguinte também, né? A gente tem que se cuidar, cuidar da gente e cuidar dos camaradas, dos amigos. Você sim, também está sim. inventando uma coisa aí para sua vida, que é importante, entendeu? Para o seu jovem. Claro que você vai. Você faz, o que que você faz? O que que você é? Além de ser Eu, podcaster, não, você então, é eu sou jornalista mesmo, né? jornalista? Ah, Ah, você isso. fez jornalismo? Eu fiz jornalismo. Eu fiz primeiro ciência da computação. Olha a loucura, eu fiz ciência da computação primeiro, né? Uau! E depois eu fui fazer jornalismo. Aí eu me formei no final de 2021. E Que aí eu dei. maravilha, velho. Parabéns, parabéns. Obrigado. E aí, tipo, eu tenho experiência trabalhando em portal de notícia. Foi isso durante a pandemia, inclusive, né? E hoje eu faço freela para uma editora. Não vou citar aqui o nome, até para. Depois eu falo para você em off qual é a editora. Mas eu Sei. faço freelance para uma editora e também tô na correria para buscar emprego, coisa fixa também, né? Emprego na área de comunicação. Faço atualmente pós-graduação também em marketing, propaganda e comunicação integrada. E tô na Entendi. correria para tentar achar alguma coisa. Esse podcast, inclusive, né, uma forma de eu ter um portfólio para mim também. Você sabe que, então, por exemplo, veja como é que são as coisas. Você imagina, muita gente liga, quer fazer. Eu tô marcando também, hoje já marquei. Hoje, naquela segunda-feira que eu falei, me liga aí, eu marquei duas. Falei, no mesmo Uhum, dia, na mesma hora, tá? Eu marquei duas. Eu acho, embora seja assim trabalhoso, eu falo isso para os meus companheiros, para os meus amigos e tal. Embora seja trabalhoso, a gente
a gente tem a gente seduziu uma turma, a gente trabalhou com a cabeça de uma turma. A gente Uhum. tem que dar para eles, tem que se oferecer para eles, sabe? É quase que uma retribuição que você está tendo, que todos os artistas, todos os intelectuais, todos os políticos, todos os médicos, todos os trabalhadores, tal, tal, é uma devolutiva que você tem que se obrigar a dar para a vida. Eu mesmo estou falando com você, eu estava, o que aconteceu? Eu vim para casa, aí, assim, a minha irmã que me ligou, na hora que eu fui entrar, aí fui falar com a minha irmã, o que está acontecendo? Aquelas coisas de família, aqueles negócios tudo, né? Aí deu uma atrasada para conversar com você, porque também tem isso, né? Você tem uma rotina, tem muita coisa para fazer, e a vida tá. Esse pessoal, esses capitalistas fizeram a vida ficar cara demais, a vida tá muito cara, a gente tá deixando a Tá. gente. Tá deixando a gente, pô, a gente tá ficando enroscado com essa vida. Mas eu acho assim, eu sou do pensamento de que você, por exemplo, que vão resolver, Alfredo. Vocês é que vão resolver o nosso futuro, a nossa vida, nosso pensamento. Está na mão de vocês, porque bem ou mal, né? Não, está na mão de nós. Eu também estou aqui para resolver isso, mas vocês, confio na geração de vocês. Confio! Confio em vocês! Socorro! E, e obrigado aí pelo tempo também, né? Por Confio. estar aqui com a gente hoje e pela confiança aí no nosso trabalho, né? Porque Não, para dar é. não, eu quero, sinceramente, cara, durante a pandemia, eu resolvi atender todo mundo. Fazia uma por dia. Me deu um trabalho, cara. Me deu uma estafa. Porque uma por dia, porque que significa? Agora não tem Hum. mais. Agora aqui em casa, todo mundo teve que sair e tal, para eu ficar quieto Uhum. aqui fazendo negócio. Então a casa fica todo mundo nervoso, fica todo mundo, sabe, assim. Porra, não, tô dando uma live aqui durante a pandemia, né? Sim. Era tudo. E na pandemia estava todo mundo preso na casa. Nossa, cara, depois de um tempo me deu um estresse que eu falei, não, não, não. Não, e eram várias pessoas. Uma vez eu dei uma entrevista para o Fábio Pochá. Uhum. Eu, logo no começo, tal. Mas eu falei, pô, esse negócio da entrevista pô, acabou não dando certo. É uma puta, dava um trabalho. Mas agora já está mais sossegado, né? Como é que você Eu, fez ass- na pandemia? Você também estava. Você se formou na pandemia, 2021, né? quando a pandemia começou, Hum, tipo, eu tinha começado meu estágio, e aí uma semana depois começou a pandemia. nossa. Aí eu fui pra redação uma semana. Aí quando decretaram mesmo a pandemia, né? Eles falaram, ó, a partir de amanhã você fica em casa, você vai trabalhar de casa. Meu estágio era na faculdade, e aí os próprios professores falaram, ó, você vai trabalhar de casa e vai estudar de casa. Tanto que levou tipo, uma semana, assim, pra eles já implementarem todo um sistema online lá, pra gente poder ter aula online, né? E aí, tipo, era. Inicialmente eles falaram que ia ser 15 dias, mas eu sabia que não ia ser só 15 dias, né? Aí a gente ficou um mês, 2 meses, depois já tava um ano, né? E acabou que, tipo, essa segunda metade da faculdade eu fiz inteira remota, em casa. Tanto o estágio como a faculdade. Foi, foi, Nossa. foi bom porque eu tinha com que ocupar a minha mente, né? Foi ruim por conta de outras coisas. Uma doença que matou muita gente, né? Não, cara, que experiência foi essa que a gente teve, meu? Não, Eu vou te falar, meu. Eu tô falando que tenho 70 anos, eu jamais ia imaginar da gente viver uma experiência de, como é que chama, de lockdown, de ficar dentro de casa, de não sei o quê. Jamais, sabe, ia pensar numa experiência assim. Tanto é que até agora, até hoje, até nesse momento, cara, ainda não passou, eu acho, sabe? Ainda tem estou uns abalado com resquícios. isso. Não, estou abalado com isso. Ainda não estou, sabe, assim, totalmente legal, assim, achando tudo certo, tá tudo bem e tal. Eu tento, sério, eu tô tentando. Eu até não sei se você viu, eu mudei um pouco meu Instagram, dei uma arrumadinha lá, que eu falei, vou ter Uhum, que ficar um pouco nesse Instagram e tal, mas porque eu vou fazer dois trabalhos bem importantes, né? Com o uhum. Mário de Andrade, né? Um trabalho Legal.
e também com o Doutor Abobrinha também, são 3 trabalhos importantes, porque um trabalho com o Mário de Andrade, o Mário de Andrade, ele é uma figura, assim, do tipo, um cara da Barra Funda, mas ele não é, ele é um cara, ele é um rei, né, um aristocrata. Essa coisa assim, por exemplo, como tem a Clementina de Jesus, entendeu? Uma espécie de uma rainha, como tem a tia Ciata, sabe, assim, são Sim. rainhas, sabe, sabe, como tem o Pixinguinha, o Donga, que tem aquela essas figuras, assim, que tem uma cultura gigantesca, que frequenta, frequenta-se a alta roda, a baixa roda, frequenta vários lugares, e tem essa ciência, sabe, assim, de, de, de não se, sei lá, de frequentar os ambientes e depois escrever sobre os ambientes, ele foi tal. E, por isso que acaba sendo intelectualmente, né, dando essa puta importância, esse tipo de coisa, tal. E ele é um dos a discoteca Oneida Alvarenga, que Uhum. era uma discípula dele, que é uma discoteca que foi feita para difundir a música, mas não ser uma irradiadora de música, mas uma música que você possa ouvir, que você possa sacar, que você possa conversar sobre como ela foi feita, um lugar para Sim. discutir a música, que é a discoteca. E a discoteca tem um cara que chama Ronoel, ai caramba, como é? Ronoel, imagina, ó o cara. O cara, ele é um colecionador de de coisas sobre o violão. Discos de violão ele tem de todo mundo, de todos os lugares. Ele comprava sempre 2 discos ou 3 de violão. Então ele foi, durante a vida dele, foi recolhendo material sobre violão, material sobre violão, material sobre violão, pra caramba, e depois esse arquivo foi adquirido tudo, as Sim. notas, porque ele ouvia o disco, ele fazia uma análise e tal, ele ia no show e tal, tal. Isso tudo foi recolhido e a discoteca vai disponibilizar, só tem disco de violão, mas assim, milhares de documentos, né? Vai disponibilizar para o público, para você poder ir lá, apreciar, olhar, sacar se você gosta de violão, se você quiser saber alguma coisa, porque às vezes você está fazendo um filme, às vezes você está fazendo um livro, às vezes você está fazendo um podcast, você sabe, tem muita informação lá que está lá, né? E Uhum. aí vai ter a Petrobras patrocinou lá uma, a compra e patrocinou a arrumação desse acervo e tal, e vai ter uma apresentação pública desse acervo. Ah, legal. E eu vou fazer uma cena de Mário de Andrade lá, porque o Mário de Andrade que era o professor da Alneida Alvarenga, né? Então eles pediram para eu criar uma cena e para fazer uma Uhum. cena lá na hora. Vai ser uma sexta-feira, dia 26 de abril, lá no Centro Cultural, aberto ao público Ah, e tal. É bonito, no Centro que Cultural São seja. Paulo, que aqui no centro. Depois disso ainda tem uma coisa de importância tão grande quanto, porque o Mário de Andrade morava na Barra Funda. E como outros pesquisadores, ele também é um colecionador, escritor e tal, papapá. E a casa dele, depois que ele morreu, foi adquirida pelo governo do estado, foi tombada como patrimônio histórico, a casa dele e tal. E aí eu vou fazer uma performance também na casa dele, como o Mário de Andrade chegando na casa, encontrando a mãe dele, Caramba. conversando sobre as coisas da. E aí eu pedi para um amigo meu, quer dizer, está falando de música, né, que é músico, Sim. para ele fazer uma música com a. O Mário de Andrade gostava muito de Bom Bocado, Bem Uhum. Casado, Empadinha. Então, e aí ele colecionava as receitas da mãe, da tia, da Bastiana, que estava trabalhando junto, entendeu? Ele guardava as receitas, escrevia até um livro sobre isso. Não sei se você. O Gilberto Freire escreveu um livro chamado Açúcar, né? Uhum. E Gilberto Freire é sociólogo, tal, pá, 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 e o Mário também Sim. tinha um projeto também de escrever sobre as receitas. Porque o Mário de Andrade ele foi o idealizador do ISFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico, né? E Uhum. porque vê como é que são as coisas, né?
Através do Mário de Andrade é que eu fiquei sabendo disso. Porque eu falo, patrimônio, artista você fica pensando logo numa igreja, num casarão, de um, Aqueles de um prédios chefe. clássicos. Exatamente. Mas não, o patrimônio, por exemplo, a floresta amazônica é um patrimônio. A floresta plantada crescida, sabe, uma árvore pode ser um patrimônio, tombada, protegida pelo patrimônio, sabe, o patrimônio. Ah, e o Mário de Andrade tombou como É, patrimônio, por exemplo, instrumentos de trabalho, instrumentos de pesca de indígenas, instrumentos negros, instrumentos, porque e terreiros, essa ideia de patrimônio, disso ser um patrimônio, quer dizer, isso também tem uma grande. Ele colocou no mesmo lugar de importância cultural o que a oligarquia só achava que devia ser as igrejas e as mansões, colocou no mesmo lugar, entendeu? Colocou no. sim. ah, levou para cima, né? A cidade que E meus pais nasceram, que é no Rio Grande do Norte, eles têm como cidade. patrimônio São Miguel, o nome da cidade. É uma cidade pequena que faz divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Hum. Essa cidade, ela tem como patrimônio histórico uma lagoa. Essa Ela, lagoa, é a lagoa que teve aquela batalha, não é verdade? sim, Nessa batalha? é a lagoa que foi a partir dela que conta a história que eles descobriram a cidade. Ah, tá. Eles Porque, descobriram a cidade a partir dessa lagoa. E aí ah, ela tá. hoje ela é um patrimônio histórico da cidade e é um ponto turístico lá. Tá vendo? Não, eu estou confundindo com o Piauí, Piauí não, com. No Piauí, eu fui no Piauí, e no Piauí tem um lado do rio, uma lagoa, que teve uma grande batalha, assim, da independência. Eu não Ah, lembro o sim. nome. Não, lá não Tava, teve batalha, não. e aí ficou essa coisa assim famosa. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Voltando à vaca fria, Uhum. eu vou ser um dos participantes da reinauguração, porque agora o governo do estado comprou a esquina toda e fez, e a Casa do Mário de Andrade é um museu, Museu Mário de Andrade. Vai receber exposições, vai receber público para visitação, e eu vou ter, assim, a honra, né, de ser o Mário de Andrade, participar dessas inaugurações. Isso é legal. É importante. E o Doutor Abobrinha, ele está em voga, porque o Doutor Abobrinha, cara, ele tá. Tanto que eu estou mexendo um pouco no meu Instagram, porque esse ano, mês de maio, é aniversário de 30 anos do Castelo rá. 30 anos já. Então vai ter muita. Possivelmente devemos ter várias coisas falando do castelo. E eu acho assim, e falando principalmente assim do falando, cada um a seu modo, né? Eu falo do meu jeito, cada um fala do seu jeito, né? Mas falando assim o que foi isso, né? O que foi esse acontecimento? Porque assim, outro dia estava, eu quero fazer um trabalho com o futebol, né? Uhum. Porque eu acho assim que o futebol, ele, nós somos o país do futebol, né? O futebol é uma maneira de pensar Uhum. brasileira, mestiça, parda, preta, indígena, branca. Cara, você vê campo de futebol, você anda pelo Brasil inteiro, você lá do Rio Grande do Norte, essa cidadezinha que tem essa lagoa, do lado da lagoa tem um campo de futebol, cara. Isso é maravilhoso, cara, Sim. sabe? E o futebol é a nossa. O futebol é a hora. E a gente não começa a jogar futebol com 18, com 19, com 20 anos. A gente começa a jogar futebol com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já está chutando uma bola, já está chutando um pedacinho de papel, já está chutando um negócio, entendeu? A gente joga futebol desde que o mundo é mundo. Eu não sei você aí, tá em Guarulhos, talvez sim, mas eu joguei muito futebol de campinho, muito futebol de rua, a rua de cima com a rua de baixo, jogamos futebol pra caramba, né? Bom, muito futebol. Eu acho que eu vou decepcionar você nesse ponto, é que eu não sou muito ligado a futebol. Mas Não. eu, mas eu entendo essa cultura, tá? Eu Não, sei mas, que tem. mas sabe o que aconteceu com o futebol? Cara, o futebol, ele entrou nesse. O futebol a gente que sabia jogar futebol brasileiro. O rei do futebol Uhum. nasceu aqui.
Sim, Anota sim, isso, põe na com tua conta. certeza. Você é o rei do futebol, é um negro que nasceu aqui no Brasil. E esse negro que nasceu aqui no Brasil, que é o Pelé, Uhum, eu tô falando do futebol porque eu quero fazer um trabalho sobre isso, que é o seguinte, quando foi em 1960, acho que 69, se eu não me engano, acho que é 69, o Pelé fez 1000 gols, né? sim. Nunca ninguém tinha chegado nesse lugar, né? Uhum, Então, foi chegando o milésimo gol. O dia do milésimo gol foi um domingo, tarde, noite, 5 da tarde e tal, no Maracanã. E aí teve um pênalti. Aí a torcida começou a gritar: "Pé!" Pô, pênalti, né? Né? A torcida queria que Pelé fizesse o gol no Maracanã. Eu acho até que, de certa maneira, o Pelé também foi se reservando para esse Maracanã, sabia que ia ter esse sim. jogo e tal, tal. E o Pelé fez um gol, fez o golaço e tal. E no que ele fez o gol, ele saiu correndo e tal, foi para a torcida comemorar, todo mundo pulando, conversando. Os jornalistas, os seus parceiros, Uhum. todos se juntaram, colocaram o microfone na boca do Pelé e tal. Aí o Pelé falou, cara, aí todo mundo, né, pensando, o que será que o Pelé vai falar nesse momento? O que que ele vai dizer? Cara, o Pelé falou assim: as criancinhas, cara, vocês têm que cuidar das crianças do Brasil, cara. Vocês têm que pensar nas crianças, sabe? Uhum. E, e ali, depois eu estava vendo, o Romário estava nascendo, o Romário era criança, Uhum. que depois de 94 vai fazer a Copa de 94, os golaços que o Romário fez. Então, é um futebol que depois ele é um futebol assim helênico, sabe? Assim, um futebol Sim. grego, helênico egípcio. Porque Uhum. você não ouve falar que no Egito tinha arenas onde as pessoas assistiam um espetáculo onde leão comia gente. Você ouve falar depois em Roma, nem na Grécia Sim. tinha isso aí. Então, o futebol, pô, os caras que estão aí no futebol, Robinho, Daniel Alves, o futebol, essa CBF, como ela estava. Pô, que história é essa, entendeu? Que futebol é esse? O Neymar, que é um jogador maravilhoso em campo, fora de campo, é isso que ele é. Sabe, o futebol, pô, de certa maneira, ele nos decepcionou. Vocês são a. O futebol deixou de ser rá pô. O futebol está sendo qualquer coisa menos. Eu quero um futebol rá sabe? Um futebol, esse futebol que a gente ama, entendeu? Que tá na tua. É você, Faz você é parte, né? a geração rá você falou bem. A geração rá já não se interessa mais por futebol. Eu acho que tá na hora, eu acho que o programa rá devia devolver o futebol, porque o futebol, cara, o Nelson Rodrigues disse que o Brasil é a pátria de chuteiras. É muito fantástico. Ele escreveu textos maravilhosos sobre a coisa do futebol, cara, sobre a, a- o que é a poesia. O Pasolini escreveu um tratado dizendo que o futebol do mundo era prosa, o único futebol que era poesia era o futebol brasileiro. O Pasolini, um gênio, sabe? Pô, a gente é desse lugar, velho. A gente é dessa gente, sabe? É, Hã? o que eu escuto falar da galera até um pouco mais velha nesse ponto, né? Eles dizem o Hum. seguinte, né? Que o Brasil já foi o país do futebol, mas hoje está no caminho que não, eles não veem mais o Brasil nesse ponto, né? Como país do futebol. É o que eu escuto Uhum. falar da galera que acompanha futebol. Tipo, eu conheço pessoas que já acompanharam muito animadas, né? Hoje em dia elas meio que perderam um pouco daquele tesão de acompanhar futebol. É, perderam mesmo, perderam bastante. Pô, cara, eu sou do tempo que a gente pintava a rua na época da Copa, que a gente fazia Uhum, bandeirinha. Pô, sou sim. do tempo das bandeirinhas, cara. Que Esse ano loucura. foi. Essa última Copa do Mundo foi meio complicado, né? Porque sem entrar muito no mérito, o verde e amarelo da gente meio que foi surrupiado, né? Isso, Então. exatamente. Desde Então quando a gente vai usar camisa verde e amarela pro Bolsonaro? Vai se fuder. Desculpa, é que você me não, pô, irrita é ao falar livre. esse tipo de coisa. Não, é uma coisa. Depois você põe um bip aí, desculpa eu falar. Mas, Não, pô, a gente.
A camisa verde e amarela do Brasil não é uma camisa como se diz, esse patriotismo Patriotismo. fascista, esse fascismo do patriotismo, sou eu não quero saber. Não, é uma camiseta de quem tem amor ao mundo, entendeu? Sim. É uma camiseta de paixão pela vida. Isso que, e todo mundo gosta disso. Eu não sei, eu acho que a gente tem que. é, a geração de rá é a geração que vai reviver o futebol. Agora, porque, por exemplo, os jogadores que. Se eu chegar lá lá na seleção, eles todos assistiram o Castelo rá entendeu? Sim. Provavelmente se você chegar lá vai ser uma festa pra eles, né. Eu "Ó, o falo doutor para eles, Abobrinha". eu falo exatamente, eu falo para eles, gente, por favor, vocês estão. Cara, ó, vou te falar uma coisa, por exemplo, olha a doideira, olha a doideira, olha a doideira. Eu estava fazendo. Porque o fato de eu fazer Doutor Abobrinha, né? Tal, era de manhã, de tarde e de noite, você lembra, né? Uhum. Precisava pra caramba. Lembro. Passava reprisava. Eu assistia de manhã, de tarde eu ia pra escola, e aí de noite eu assistia a reprise. Pra você ver. E foram durante 10 anos isso, até 2005 e tal. Tá. E, É, cara, um bom óbvio tempo. que a minha carreira de ator da televisão, ela ficou restringida, porque, claro, eles iam me colocar na novela das 8 para beijar a Regina Duarte. Se eu beijasse a Regina Duarte, o doutor Abobrinha, a Regina Duarte, entendeu? Então eu perdia, não ia poder beijar a Regina Duarte nunca, né? E aí, claro que restringiu, teve esse lado, né, de uma espécie de uma Uhum. restrição da nossa carreira, que a gente ficou preso ao Castelo rá a minha imagem, né, que é a imagem, esse negócio todo. Tudo Que bem, olha isso pra você e lembra do doutor Abobrinha de imediato, né. não tem como. Então não dá para fazer isso, aquilo, não dá para fazer esses negócios todos. Mas veja a loucura das coisas. Eu estava uma vez em casa, cara, me ligaram da produção do programa do Faustão. Vê responsabilidade. Aí ligou da produção, eu nunca contei isso, vou contar para você. Boa. Ligou da produção e era para fazer o seguinte, não sei se você se lembra, o Faustão teve uma época que ele fez um quadro que estava dando aquele tremendo de um ibope gigantesco, que era uma reprodução de crime. Lembra disso? Lembro. Era, todo mundo lembra, estava dando um puta ibope e tal, e eles me convidaram para participar desse quadro. Eu falei, pô, que Uhum. legal, cara. E tinha até uma grana. Cara, era para fazer um estuprador de criança, um cara que tinha pego uma criança, estuprado, e enterrado a criança embaixo da cama. Eu falei, caraca. Falei, cara, eu não vou fazer, sabe por quê, cara? Porque eu tenho uma responsabilidade, assim. Eu nem falei nessas palavras, assim, não falei desse jeito. Mas cara, eu falei, imagina, eu sou o doutor Abobrinha, imagina se eu fizer um negócio desse e isso for visto por 50 milhões de pessoas e elas verem. E olhar, doutor Abobrinha pegando criancinha aqui, Meu nossa. Deus, eu tava ferrado. Tava ferrado, não, e matando, e não sei o quê. Só tô falando isso para você ver, assim, que às vezes você está no mercado, acho que para jornalista deve acontecer coisas semelhantes também. Uhum. O que aparece para você, as oportunidades que aparecem para você, ela, elas são a tua história. Claro que você tem um prejuízo financeiro, esse é Sim. o nome, talvez. Você tem um prejuízo, mas, cara, o prejuízo, sei lá, humano, moral, é muito maior. E quem está te convidando, que está querendo fazer o bem para você, não tem a dimensão do que ele está te propondo, sabe? E é você que tem que ir lá no teu lugar, assim, conversar com teus guias, tuas entidades, teu coração, e descobrir, o que que eu estou fazendo? Peraí, o que que eu estou fazendo? Sabe? Tem umas horas que eu acho que você tem que dar um time assim, falar, o que que eu estou fazendo nessa fita, nesse filme, sabe? Tem um pensamento assim. É difícil porque exige, porque muitas vezes você pode, sabe, você está numa situação difícil, você tem que fazer, e tem esse negócio assim, né? A gente tem que fazer, a vida é isso, mas não é a verdade. Não é verdade isso assim. Ah, não, eu tenho que fazer, não, 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 não. Não é verdade, não. Ah, isso que você está precisando, você tem que fazer, todo mundo faz. Não, todo mundo pode até fazer, mas
Isso não é real, não é assim que faz, saca? Você tem que ter. E eu acho, eu vou te falar, o Castelo, eu estou te dando essa entrevista hoje e tal, por conta do Dr. Abel, ele me colocou numa situação assim, numa sinuca, entendeu? Eu tenho que responder a um monte de coisa, sabe? Às vezes eu publico lá uma coisa lá do Castelo, que eu publico lá no coisa, nossa, aí muita gente escreve e fala, ai meu Deus do céu, porque agora com a internet é muito rápido, todo mundo participa muito rápido de tudo, né? E às Uhum. vezes eu fico na dívida, né? Porque eu não tenho assessor, eu não sei o quê, não sei o quê, eu tenho que fazer, eu faço tudo, né? E não tenho prática também de mexer com esse negócio, com a internet e tudo mais e tal. Fico um Sim. pouco na dívida disso. Mas é porque, sabe, não... tanto que quando você ligou, falou, pô, vamos, liga para mim, pega o meu telefone, me Foi. liga, porque Na verdade, eu enchi o seu saco. Essa é a não, não, verdade. não encheu não, mas é que eu falei assim, tem que ser presencial, tem que falar com você, velho, porque se eu não falar: "Alô, quem tá falando?". "Ah, sou eu". Entendi e tal. Se for só uma mensagem, um meme pra lá e pra cá, puta, não vou conseguir fazer. Não, tranquilo. E até pegando o gancho disso aí que você falou, né? Um Hum, comentário rápido. Você tá falando dessa questão de oportunidade. Um dia antes da gente tá gravando isso aqui, eu também tive que dispensar uma oportunidade por motivos de que eu vi que era uma armadilha também. Então, tipo, a gente tá naquela situação que, pô, seria bom, seria preciso e tudo mais, só é que, verdade. ah, tipo, a gente olha e fala, tá, eu acho que é melhor dispensar isso aqui, porque isso aqui vai me trazer mais dignidade se eu dispensar. Mas pensa, por exemplo, pensa se você é um tremendo de um jogador de futebol, que Uhum, você é o cara que mais joga futebol no mundo, no planeta, se você não tem responsabilidade, cara, com as criancinhas que fazem bandeirinha para. total. Eu acho que talvez esses jogadores que a gente está falando, esse futebol que está falando, esqueceu dessa responsabilidade. Pô, essa responsabilidade é gigante. O Brasil é o país de futebol por amor a uma coisa lúdica, a uma Uhum, fantasia. Esqueceu disso. Se entregou assim a fazer outros papéis, sabe? sim, Eu acho, verdade. eu entendo pessoas pobres que precisam de dinheiro, eu entendo, é tudo isso, é verdade. Mas eu sou, o meu pai falava assim, né? Meu pai é um homem negro Uhum, e ele falava assim, ele tinha muito cuidado assim com ele, sabe? Ele estava sempre bem vestido, sempre bem asseado, com barba feita, de coisa. Ele falava assim que ele era, ele não falava com essas palavras, né? Mas ele era cobrado assim como um homem negro, entendeu? Ele tem que ser mais, além de tudo, ele não é tratado que nem você, ele já é maltratado. Se ele não está perfumado, se ele não está bem vestido, não é mais maltratado ainda, entendeu? uhum, E ele passou um pouco disso da. Meu pai é um homem cheio de dignidade. Meu pai, assim, ele, falando dele agora, muito, muito bom, que é o pai do meu irmão, do Eduardo, que está aí. Meu pai é um homem de alta dignidade, porque, por exemplo, ele não, ele é policial militar. Ele trabalhou na legal. polícia militar a vida inteira. E ele, dentre as coisas que ele nunca teve uma casa, nunca teve. Ele falava que a gente devia trabalhar para conseguir uma casa, tal. E ele queria muito ter uma casa, mas o salário de policial militar é um salário muito difícil, tal, tal. Então, e o Sim. policial militar, ele trabalha né, numa zona assim, às vezes sombria, tenebrosa, porque ele trabalha próximo do crime, ele vê muita coisa que o crime faz e que consegue se dar bem, Sim. e ele tem que zelar pela pela dignidade, pela honestidade, É o pela psicológico também, né? ele não pode se entregar pra corrupção. Ele não e às vezes e muita gente você vê, o o povo brasileiro, o povo brasileiro, você, nós, a gente, cara, a gente uma das coisas mais loucas do meu pai é o nome dele, sabe, o nome sujo na praça que chama, né. Sim. Claro que tem gente que é sacana, que é estelionatário, faz essas coisas,
Mas tem gente que sabe, a maioria, cara, tem chama nome sujo. Ninguém quer ter nome sujo, sabe? A maioria, sabe, não quer fazer falcatrua. Tem quem Sim. faz falcatrua, tem tudo isso, mas não faz isso, sabe? Tem uma tem um zelo, tem um medo, tem um rigor, sabe, com a sua reputação. E é a mesma coisa. Tá ligada a isso do doutor Abobrinha, tá ligada a isso do Sim. futebol, dos jogadores de futebol. É uma reputação que não tem preço, que não, às vezes não sei você, porque você como jornalista, você não é só você. Não. Você é um representante de uma categoria, você é um representante da sua família, de uma ancestralidade. Se você não está ligado a isso, é aquilo que o Freud fala, tá tudo bem. Então você vai morrer porque realmente a vida não tem nenhum sentido, né? Se você não tem essa ligação de Uhum. passado e de que você tá dando passagem para um futuro que vai chegar, fica difícil de manter um bom relacionamento. Com certeza. Na verdade, nós jornalistas, nós nos consideramos como os prestadores de serviço público, né? Sem dúvida. É isso que a gente faz, é o nosso principal foco. Se a gente não presta um serviço, a nossa profissão não está sendo feita da maneira como deve ser feita. Perfeito. Concordo. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E agora, pegando esse personagem agora, o Dr. Abobrinha, né? E lembrando lá no tempo que você gravou o Castelo rá tim que eu sei que vocês gravaram tudo primeiro, né? E depois que aquilo foi ao ar. Quando vocês gravaram aquilo, você imaginava que isso ia ter o desdobramento que teve, a repercussão que teve, que hoje, tipo, por exemplo, 30 anos depois, ainda estaria sendo falado desse personagem? Não, cara, não imaginava não. Não tinha ideia do que ia acontecer. Ó, eu fico pensando assim, é porque não teve essa pesquisa, talvez um dia a Uhum, gente vai ter essa, porque é um fenômeno interessante de sacar. O uhum, que que aconteceu nesse período para ter uma geração de pais, de filhos e filhas, e pessoas que, cara, eu fui na Amazônia, tem gente que assistia, apesar que eu também fiz o Telecurso 2000, que é um programa que eu gosto demais, que eu gostei muito de fazer, achei eu assisti importante, aquilo. cara, dei aula de matemática, de história e de português, como o expedito, né, o investigador expedito, tal, que Eu fazia lembro desse negócio. não é? Fazia esse investigador. Eu tenho maior, cara, puto orgulho de ter sorte mesmo de ter caído num programa como esse, mas enfim, mas o efeito do que aconteceu com o Castelo, por que que ele aconteceu, cara, eu não saberia dizer, cara. Eu fui pego nessa avalanche e eu assim, do meu lado, assim, do meu coração, eu falo, pô, ô sorte, como eu pude cair num negócio desse tão fantástico, sabe? Ganhar Uhum. essa ganhar essa coisa maravilhosa, sabe, de estar num castelo. Puta sorte, sabe, nesse momento de você estar, porra, envolvido com o pessoal do castelo. É uma sorte, entendeu? Que quando você Sim. vê, você tá naquilo. Você não sabe por quê, mas foi uma tremenda de uma sorte, cara, de estar lá naquele lugar para fazer aquilo lá e, e contar com essa geração. Tem algumas coisas interessantes, porque por que que a TV Cultura fez um programa como esse para criança? Porque assim, nos anos 90 a gente vai ver uma grande mudança na na no mercado publicitário, porque até antes dos anos 90 o mercado publicitário, você vai lembrar disso, ele era dirigido aos pais, então: "Pai, compre para o teu filho isso". Aquele Sim. comercial, lembra um comercial da Calói? "Ó, lembra do pai, não esqueça da minha Calói", entendeu? Você tinha que pedir para o teu pai comprar. Com a chegada da Xuxa, da Angélica e tá, a criança vira o consumidor. Tanto que a Xuxa fazia uma coisa, ela fazia assim, ela fazia um café da manhã, você lembra? Fazia um café da manhã, e nesse Lembro, café lembro. da manhã tinha Danone, tinha não sei o quê, Leite Ninho, tinha sempre lá um merchan de produto. Uhum. Então você começou a criança, aí tem uma grande virada. A criança, ela começa a ter uma autoridade
de ela. Hoje, não sei como é que está na internet, mas hoje ela está praticamente comprando, ela mesma está comprando as coisas, entendeu? Ela, a criança, está comprando. Então ela virou, ela era assim. Então falando da cultura de fazer o programa. O programa foi feito para criança porque as grandes emissoras não tinham interesse no público infantil, porque o público infantil não era um público que comprava nada, ele não comprava nada. Sim, E a TV Cultura pôde, ela foi criada pelo governo do estado para ser uma criança, uma televisão dedicada à criança, ao programa para as crianças, dedicada à criança. Ela ia ser uma televisão interessada na criança, não para vender, isso sim. eles não fazem, mas para educar, para divertir, para instruir, tá? Tanto Uhum. que, por exemplo, Castelo rá tem música do Arnaldo Antunes, pô. Lava uma mão, lava outra. Pô, essa mão, tem. Eu vou contar. Tem Como fazer as atores, coisas. atores, atores, atrizes, atores negros, pardos, tem uma mistura de atores, não fazendo papel assim. A gente protagonizou. Eu sou um homem negro, pardo, né? E estou fazendo um papel bacana, um papel do Doutor Abobrinha e tal. Então ela teve essa diversidade, teve todos esses trabalhos, teve todo esse pensamento. Não sei se você prestar atenção, cara, o programa ele não tem um merchandising, Não um tem. único, não tem merchandising de nada. E vou te contar uma outra coisa. Quando a gente gravava o programa, se a gente fizesse assim, por exemplo, nós vai fazer isso, não tem nenhum nós vai, nós quer, não tem assim, não tem nenhuma. A língua portuguesa. ah, tinha um professor de português. Se a gente fizesse assim, por exemplo, uma concordância, olha só, estava improvisando, fizesse uma concordância nominal errada, a gente refazia a cena. Não, essa aqui é uma concordância nominal, tem que fazer uma concordância. Tinha isso, cara, um cara só para Tinha isso. um Ou então, se cuidado, a gente, né? ou então, se a gente fizesse alguma coisa agressiva, porque não tem violência. Agressiva, assim, agressiva de gênero, de raça, de Uhum. religião, qualquer coisa agressiva, porque às vezes você está desatento ou você está querendo inventar, como eu vi como a gente vê hoje nos programas antigos, você vê Sim. como eles são racistas, como eles são violentos, misóginos com as mulheres, o tratamento. Você falando, nossa, e você podia estar lá fazendo aquilo lá, né? Mas e os programas infantis, você vê os programas da Xuxa, como eles são, não? Eles são, nossa, tem coisas ali que você fica pasmo de ver Tem. o que tem não tinha nada disso. Tinha uma. Então a TV Cultura se dedicou, teve um investimento grande, né? Da Uhum. Fiesp, da Federação das Indústrias, do Bradesco, da Fundação Roberto Marinho, teve investimento de grana, que é um programa caríssimo, né? Era super caro. Né? A gente ganhou pouco, como sempre, né? Mas teve Uhum. muito dinheiro. E esse muito dinheiro possibilitou trazer educadores, porque é um programa assim, é um programa que tem uma participação científica, né? Jornalística, muito Sim. grande. Então ali tudo era discutido. Tudo era discutido. Uhum. Tudo, 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 tudo. A gente gravava um programa por semana, velho. Imagina. Um programa que agora, sabe? A gente gravava um programa por semana. Um por semana. E foi quanto tempo gravando Castelo? Foi um ano? Foram 2 anos, 94 e 95, né? Porque Gravaram dois ele, anos e. não, eu acho que ele estreou, não, a gente gravou 93, 93, Caramba! 94, e depois que ele estreou, eu gravei mais, depois que ele estreou, eu gravei mais 5 e terminou. Eu gravei 25 programas. Ele tem, vou fazer uma conta louca aqui, mas acho que ele tem 100, se eu não me engano. Ele tem 100, cada um, eu gravei 20 ou 25, uma coisa assim. O seu personagem, o Dr. Abobrinho, eu acho que de todos os outros, tirando o núcleo principal ali, era o personagem que mais aparecia. Comparado com outros que tinha participações ali, Não, não, tipo Kai. não parecia o mesmo tanto que os outros. Ah, É é? que é o mesmo tanto que os outros. É que o personagem
Do vilão, Ele né? tem uma. O vilão é um puta personagem, né, velho? Ele tem uma presença que pode passar essa É, porque impressão, aquela né? coisa, tio Vitor, né? E a maneira como. Foi um presente, velho. Foi um presente. E a maneira como o Flávio de Souza idealizou o personagem, porque Aham. assim, ele se disfarçava de tudo que era Sim, possível. sim. E Disfarçava de o. médico, e disfarçava do Dr. Vitor, disfarçava de Nino, se disfarçava de Foi. todo mundo, entendeu? E a máscara dele caía quando o pessoal tirava a peruca, né? Isso. Era muito Exatamente. legal. E era O... aí, quer dizer, então e graças a claro que, evidentemente, né, tinha muito trabalho. Eu vou te falar, por exemplo, quando a gente foi lá para fazer. Porque eu trabalhava no Banco do Brasil, Uhum, eu trabalhei no Banco do Brasil de 72 a 82. certo. E, pô, fui funcionário de carreira do banco e tal. Aí, quando eu já tinha quase 30 anos e tal. Mas eu sempre quis fazer teatro, como eu te falei da dona Maria, Uhum, tal, fazer teatro e tal. E aí eu fui fazer um curso de teatro na USP, sim. na Escola de Arte Dramática. Entrei e fiz um curso de teatro. E nesse curso de teatro teve uma professora, Renata Palottini, que pediu para a gente fazer um seminário sobre grupos de teatro brasileiro. Tinha o grupo Oficina, o grupo Arena, o grupo do teatro do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, Uhum, um grupo do TCB, Teatro Cacilda Becker. Tinha vários, cada aqueles seminários que você faz na escola. Eu peguei para fazer do Zé Celso, do Teatro Oficina. E coincidentemente encontrei o Zé Celso num dia num teatro, que eu estava assistindo um espetáculo. Convidei ele para ir para a escola para dar uma oficina, um workshop. E na oficina o Zé Celso me falou, isso era 1982, 82. Ele certo. falou, olha, eu queria muito, eu estou sozinho no Teatro Oficina, porque a gente teve uma trajetória fantástica, e tal, mas agora eu estou sozinho lá e estou tentando defender o Teatro Oficina. Por quê? Porque a construção do Minhocão, quem já andou pela cidade, já viu o Minhocão, sabe que o Minhocão é o elevado Costa e Silva, o elevado que atravessa a cidade toda, né? Uhum, É um elevado que atravessa a cidade. É um viaduto, um pontilhão de concreto sobre a cidade. E o que aconteceu? O Minhocão, toda a vizinhança do Minhocão, imagina, as casas e tudo mais, da noite para o dia você tem uma pista de 8 carros, cara, na frente nossa, da tua casa. Então, o que aconteceu? Todos aqueles terrenos que margeavam, porque embaixo do viaduto, você já sabe, já vai virar depósito de lixo, rato, caramba. sim. E quem mora do lado, então, tudo virou. O metro quadrado que valia 10 passou a valer um. Nossa, E aí, desvalorização total. então, e aí que tá e aí que foi o golpe, né? O golpe foi esse, né? Com a especulação imobiliária foi lá e comprou tudo. Se a gente fizesse um dia uma pesquisa de como foi a transferência de cada uma daquelas casas, daqueles terrenos, daqueles apartamentos, você vai ver que ele tudo foi comprado por uma turma aí uma meia dúzia, não foi todo mundo que comprou, não, entendeu? E essa especulação imobiliária, isso daí aqueles terrenos, aquela vizinhança que margeia o Minhocão, tem muitos estacionamentos, né? Estacionamento, na Uhum. verdade, é um terreno vazio, que está vazio há 40, 50 anos. Imagina no centro da cidade, quase você tem um vazio. Por quê? Porque a especulação imobiliária comprou esses terrenos e agora, há pouco tempo atrás, a gente teve uma mudança no plano diretor que permitiu que você fizesse o seguinte: você pode, porque como não tem mais terreno, você pode construir no ar, dobrou. Você podia construir até o 10º andar, você pode construir até o 20º, centésimo, fazer aquele apartamento do, do Havan, né? Que é aquele, Uhum. aquele prédio horrível que tem lá em Santa Catarina, horrível, então. Aquele espigão gigante, um de 100 andares, tal. E é, não, e é por isso que, então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com o Zé no Teatro Oficina e a especulação imobiliária estava comprando tudo. E no Teatro Oficina, o Teatro Oficina recebeu uma carta do seu Cocosa, que era o dono do teatro na época, falando que queria, que oferecia para a gente.
por obrigação de lei, pela lei do inquilinato, se a gente queria comprar. Aí a gente começou eu fui parceiro, né, de uma luta de muitas pessoas, a gente foi, né, imagina, a gente foi, o Zé Celso, né, ele chegou lá um dia e falou assim, cara, tem essa carta aqui do seu Cocosa, quanto tem de dinheiro no caixa? A gente deu risada, não tem nada. Tá? Uhum. Ele falou assim, então nós vamos comprar isso aí. Eu falei, como é que vai comprar, Zé? Eu falei, nós vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai no Banco Central buscar o dinheiro. Eu falei, cara, como assim buscar o dinheiro no Banco Central? Eu estou contando de trás para frente, que na época eu não entendi nada. Chegou lá, rapaz, a gente foi cantando e tal, entrando. Naquela época a gente entrava com mais facilidade no banco, porque naquela época era mais dinheiro e tal. A gente entrou no banco e a conversa foi mais ou menos essa, com o cara que era o presidente do banco, e o Zé conhecia ele da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Uhum. O Zé falou assim, a gente veio buscar o dinheiro para comprar o Teatro Oficina. Ele falou, mas o Banco Central não pode te dar esse dinheiro, mas qualquer banco que você for, você dá uma hipoteca, o banco te empresta o dinheiro. Aí o Zé falou, então, essa hipoteca a gente tem. Ele falou, o que vocês têm? Eu falei, a gente fez espetáculos, a gente lutou contra a censura, a Uhum. gente fez tal. Aí o cara falou, mas isso não serve para ser hipoteca. Aí o Zé falou assim, quer dizer que o Silvio Santos vende carnê do baú da felicidade, pode comprar o teatro da gente, a gente que faz teatro não pode comprar o teatro. Que economia o Banco Central quer para o Brasil? Que economia ele quer para o brasileiro? Que tipo Caramba. de economia? Cara, eu achei tão genial aquilo que eu saí do Banco do Brasil para ficar junto com o Zé, né? Que era muito genial, era muito genial. Aí eu saí do Banco do Brasil, na verdade não saí do Banco do Brasil, na verdade eu não saí do Banco do Brasil, na verdade assim, eu mandei uma carta para a direção-geral do Banco do Brasil dizendo o seguinte, se eles me passavam a, a ser funcionário do Banco do Brasil no projeto do Teatro Oficina. Na época deu um tilt. Eu fiz essa carta para a agência, o gerente falou, achou um absurdo. Eu falei, então eu vou até Brasília. Eu fui até Brasília, Uhum. entreguei essa carta, mas eles não Não, teve. não cederam. Não, é que eu estou falando agora com clareza, né? Mas na época eu não tinha. Era isso, mas não era com essa clareza que eu estou te dizendo agora. Até porque Uhum. agora. Porque qual que era o meu pensamento? Meu pensamento é que o Banco do Brasil me cedesse, porque lá no Banco do Brasil tem esse negócio. Ele cedia um funcionário, às vezes, para trabalhar no ministério, cedia funcionário para trabalhar numa secretaria, sabe, uma coisa, Sim. se era um funcionário, era cedido para lá. E eu falei, me cede para trabalhar no Teatro Oficina, para trabalhar pela cultura brasileira, e tal. Mas não era uma coisa que não foi para frente. E aí eu peguei, e pedi demissão, mas eu falei, um dia eu voltarei e esse banco será, sabe de quem? Meu. Não, eu acho que um dia ainda vai ter essa homenagem. Você vai ver. O Banco do Oh, Brasil com certeza. vai me homenagear ainda, porque a geração que vai pegar a presidência e a direção do Banco do Brasil vai ser a geração rá tim E um dia alguém da geração rá tim falar, cara, vamos homenagear o doutor Abobrinha, que foi funcionário do banco, pá, 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 e vão me dar até dinheiro e tudo. Eu falei, tá bom. Boa, com certeza. Claro, porque, por exemplo, o que aconteceu? Eu saí do Banco do Brasil, que era um bom salário, Paraná, 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 para trabalhar no teatro, perdi aposentadoria, perdi plano de saúde, perdi salário, aquelas coisas todas que você Uhum. perde, né? Entendeu? Você sabe disso, né? Porque Sim. um emprego registrado, um emprego fixo e tal, era uma coisa muito importante. O meu pai, que eu falo muito, que eu honro o meu pai o tempo todo, ele chorou, né, quando eu saí do Banco do Brasil. Foi muito triste. Mas eu falei, pai, eu tenho que ir para essa coisa idealista que é importante, sabe? Eu falei, pai, eu tenho que. E depois nesse caminho, imagina. Aí nesse caminho, imagina, olha como o mundo é bonito. Em 93, eu estou fazendo lá um freelancer, que eu fazia freelancer de locução lá na TV Cultura. Uhum. Estou fazendo um freelancer, alguém me pediu uma carona. Eu falei, tudo bem, tô numa carona. Aí a pessoa, eu tinha um Fusquinha, né? E eu estava no banco, já trabalhava no Teatro Oficina. Aí pedi a carona, aí eu peguei e dei a carona. Tal. Ele falou assim, só espera um pouquinho, só que eu vou fazer um teste no programa que ele vai ter aqui na TV Cultura, que se chama Castelo rá tim Eu falei, pô, tá bom. Então vou fazer esse teste também. E fiz o teste para Sim. fazer o Dr. Vitor.
né? Aí o Karl Hamburger falou: ah, cara, o Dr. Vitor não dá, tá, aquela coisa, obrigado, vai até outro dia, né? Não liga Uhum. pra gente, a gente liga pra você, tchau, tal, não, isso é aquele papo, tal. Aí ele falou: ó, você quer fazer um teste, uma improvisação pra nós? Falei: o que que é? Não, a gente tem um personagem que a gente não sabe como desenvolver ele, mas a gente tá, se você quiser fazer um teste. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, ele é um cara que ele quer derrubar o castelo para construir um prédio para ele. Imagina. Eu, Aham. eu, eu tinha tinha todo um background de conhecimento, porque eu tinha estudado pra caramba Cara. especulação imobiliária, né? Imagina, tava sopa no mel, né? Bola quicando na área, era só tocar, não precisava fazer nada. Toca, toca e faz o gol, entendeu? Foi isso que ele falou. Eu mandei ver, falei assim: ah, eu quero derrubar esse castelo, porque eu quero construir aqui meu prédio. Eu não quero saber de castelo, porque eu quero mesmo é meu prédio. Eu quero tudo pra mim, tudo meu. É que na verdade, é o espírito, assim, um espírito agressivo, né, Uhum. da especulação. Você vive em Guarulhos, você sabe o que que é isso. Guarulhos, eu conheço Guarulhos desde o nada, desde que Guarulhos não era nada, assim, e Uhum. a especulação imobiliária elegeu os lugares, pegou com aquela ganância. Você sabe disso, você mora lá, você sabe disso. Toda cidade tem isso, toda cidade tem esse momento. Eu fui para Recife, cara, em Recife, velho, eles constroem o prédio na praia, dentro da praia, assim, o cara faz um Nossa. prédio, faz dentro da praia, cara. Olha, puta, os caras, não tem vergonha na cara. Construir um prédio dentro da praia e Não ainda tem cerca. noção. É uma falta de. É um sem noção geral, cara. É uma loucura. É, enfim, essas coisas, você sabe, né? Sim. Aí fiz o Pois é. teste, né? Aí o Cal, porra, falou: faz, vai fazer, cara. Na hora ele falou. Aí, porque na verdade eu estava muito imbuído disso tudo, né? Tá. Esse bordão do Doutor Abobrinha de isso aqui vai ser meu. Cara, Ai, tudo. Isso foi você que fez ou foi o Cal que não, foi falou pra o você? Flávio de Souza que escreveu, né? Mas era assim, era assim. Era no sentido, era mais ou menos das. Porque a gente tinha muita liberdade de improvisação, não de improvisar texto, mas de improvisar a criação do personagem, né? Ah, sim. Tanto que, por exemplo, quando o Cal me deu, como eu falei no começo, me deu aquele toque que o meu negócio era meu super objetivo, era o prédio, eu coloquei todas as minhas energias e forças para ter o prédio, para ter o castelo, para derrubar o castelo. E fui descobrindo nesse caminho essa trajetória. Agora, o bordão do Esse Castelo Será Meu, ele existia, do tipo assim, ah, esse castelo será meu. Mas era muito, ainda não tinha, tanto Era que só o texto, né? porque assim, você pega o texto, porque eu comecei a sacar o seguinte, que era assim, eu comecei a sacar que para eu ficar mais tempo, porque as minhas cenas eram muito pequenas, para eu ficar mais tempo em cena, eu tinha que ficar improvisando. Aí eu improvisando assim, né? Ah, vocês não sabem. Um dia esse castelo será. Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Não sabem. Um dia esse castelo será de uma pessoa. E sabe quem é essa pessoa? Não sabem. Esse castelo. Sabe, né? Aí até Era que eu de... falava assim, Pascoal, menos. Porque era gravado, né? Você não podia cortar, né? Uma cena direta e tal. Uhum. Então, no começo, eu fico pensando assim, que era tipo assim, não uma malandragem, uma expertise para você ficar mais tempo numa coisa. E eles Sim. adoravam, eles davam risada. Ele falava, pô, não vai falar esse castelo será meu. Eles davam risada. Eu falei, aí, Pascoal, fala o texto, quer ficar mais tempo em cena? Porque a alegria do palhaço é estar no circo, né? Tá no picadeiro, vendo o circo pegar Uhum. fogo, cara, entendeu? Era isso, um pouco disso. Mas aí, e depois aí inventei a risada inventei, né? Porque aí foi. Ah, sim. Ainda falava meu, e depois ainda vinha. Ainda vai ficar mais tempo ainda em cena. Ah, que legal, cara. É Então bem foi por uma isso. criação sua mesmo. Que da hora. Ah, Não, a eu- criação estava escrito, mas era uma questão de. mas, não, tipo, a maneira, a estética foi você que deu a cara. Tanto que ficou a minha cara, né? Porque os atores todos, né? Todo mundo lá, não o Zequinha nem a Biba, mas eles tinham uma cara meio caricata, assim. Era a minha cara. Eu era essa cara Uhum. maravilhosa, cara de lindo, assim, era eu o tempo todo, né?
Então teve a minha cara, a hora que eu vi, mas o Castelo foi gravado antes e passou. Quando ele estreou, a gente já não trabalhava mais na cultura, né? Que é freelancer, né? Um trabalho de. Sim. A gente fez. Eles pagaram a gente como freelancer, né? A gente fez o trabalho e, e entregou, né? E aí fez sucesso. E aí que depois, com o sucesso que fez, porque fez muitos. Nenhum programa da cultura fez esse sucesso. Nenhum Não. programa fez. Nenhum. Você fala Então, TV Cultura, já lembra logo Castelo rá tim É o exatamente, são principal. 30 anos de sucesso. Quer dizer, foi um programa assim que deu uma coisa gigantesca. Aliás, enfim, a gente, pô, a gente na rua me chama. E aí, TV Cultura? Me chamam de TV Cultura, às vezes, dependendo, né? O motorista do ônibus. Porque agora eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador, eu encontro o policial, eu encontro pessoa na rua, eu encontro. Pô, Até tanto que, o tanto que assaltante, né? até um assaltante. Tanto que um dia eu quero fazer um podcast, será assim. Você fez parte da minha infância, eu vou fazer um podcast com esse nome. Só pra clarear o pessoal, essa história do assaltante, eu não vou puxar aqui, porque isso aí é uma história que eu acho que você já contou bastante ela, mas só pro pessoal saber, uma vez ele foi assaltado, o Totó foi assaltado uma vez, e o assaltante percebeu que ele era o Doutor Abobrinha e desistiu do assalto. Contou essa história, É, velho. verdade. Não, uma Mas, coisa fantástica, cara, porque o cara na verdade, eu acredito esse tipo de coisa para você ver a responsabilidade que foi fazer esse programa Castelo rá tim cara. Olha a uhum, responsabilidade, veja a loucura. Eu estava saindo de casa, para ir, a minha mãe estava, isso é 2013, se eu não me engano, minha mãe estava no hospital, mas então é aquela coisa, já saí, já levei o microfone, porque eu ia fazer uma gravação numa, num estúdio, e da gravação eu ia para o hospital, que é aquele hospital São Luís, aquele que fica ali na- no Tatuapé. uhum, Então eu saí de casa, então eu tenho um carro, né? Aí eu saí de casa, peguei, entrei no carro, como era de manhã cedo, era 10 horas da manhã, e tava aquele bafo, aquele sol, eu abri o carro para sair aquele bafo que a gente, quando você entra no carro, tá? sim, O que eu abri, eu moro numa ruazinha aqui na Vila Mariana, aí eu venho vindo um motoqueiro, um cara branquinho, assim, com óculos, né, parecia o Darth Vader, assim, e ele, uma moto até mais ou menos bonitinha e tal, ele veio vindo na minha direção, uma moto tal, e falou alguma coisa do lado do passageiro, né? Ainda eu estava sentado no carro. Eu estava de mochila e tal. Aí eu não entendi muito bem o que ele falou, tal. Ele falou assim, dá o celular, tal. Aí que eu vi uma pistola, me lembro direitinho, uma pistola prata e preta. uhum. Aí eu olhei aquela pistola engatilhada, fiquei pensando, Jesus, caramba, pensando, né? A gente sempre pensa assim, né? Minha mãe ia Uhum. morrer, mas eu vou morrer antes da minha mãe. Aí o que eu. Aí ele falou isso, eu fiquei pensando, fiquei assim. Aí dei o celular para ele, era um iPhone, velho. Um iPhone, aquele antigo, iPhone 1, 2, um iPhone Sei. antigo e tal. Mas era bom, um puta iPhone, imagina se vai dar. Aí dei o iPhone para ele, ele falou, dá a senha do iCloud. Depois, para frente, que eu fui saber que a senha do iCloud era para evitar rastrear o telefone, mas eu não sabia que era isso. Você vê a ignorância. Aí eu falei, velho, não sei a cena do iCloud, não sei. Ele falou, da carteira, da carteira, da carteira. Eu falei assim, ó, a carteira tá atrás, na mochila que eu deixei aqui no banco. Tudo bem, eu vou pegar, tá? Aí eu fui pegar devagarzinho, né? Porque você sabe, né? Tem que ser Sim, sim. cara. Aí peguei a mochila, no que eu peguei a mochila, apareceu a ponta assim do microfone, que eu ia fazendo uma gravação, apareceu a ponta do microfone. Ele viu aquela ponta do microfone assim, olhou nos meus olhos assim, e falou assim: o que você faz? Aí eu, cara, naquele momento assim, eu falei assim, cara, eu sou ator. Aí eu falei, eu sou o doutor Abobrinha do Castelo rá tim porque às vezes quando você cruza o olhar, a pessoa reconhece aquele olhar, tá? Uhum. Que eu falava muito para cá. Aí ele olhou para mim e falou assim, doutor Abobrinha, me perdoa, continua fazendo a alegria das crianças, vai com Deus, me devolveu tudo, cara, me devolveu o laptop, me devolveu Uhum. o microfone, o telefone, devolveu tudo, cara, e foi embora. Caramba.
Aí no que passou isso, eu pensei assim, falei, o castelo, aquilo que a gente falou no começo, você teve infância e de repente o programa do Castelo rá aquele momento levou ele lá na infância, levou ele naquela criança, levou ele Uhum, num lado bom, porque quem estava me assaltando, uma perversão, uma pessoa ruim, amarga, sim, bandida, maldita, que estava assaltando um cara, roubando, matando, sei lá. Mas ele foi lá ver aquela criança, foi a criança dele que me salvou. Nem foi ele, sim. foi a criança dele. A criança dele falou assim: esse é o doutor. Cara, não lembra quem é o doutor Abobrinha? A criança dele me salvou, cara, sabe? E Louco. aí, na hora que ele encontrou a criança dele, porque a criança dele é o chapa dele, foi ali Uhum, que ele começou tudo, entendeu? Antes de toda a perversidade, de toda a maldade, porque o mundo é ruim, né? Todo mundo é ruim, às vezes você se contamina com essa ruindade, com essa maldade, você se contamina e você fala assim, todo mundo é ruim, eu você também, que se dane, eu uhum, quero mais que se fode, sabe assim? Eu também sou isso, aí você se contamina e de repente, cara, você esquece essa coisa de vida, de princípio, de uhum, grandeza, porque a vida humana é uma grandeza, é uma realeza, é alguma coisa muito superior, é como se te dão uma coisa sagrada para você cuidar. Você pegou na mão essa coisa sagrada e fica na tua mão e cuida dela, e você nem sabe o que que é, como cuidar, mas você vai usar da tua ignorância para cuidar disso, sabe? Entendeu? sim. Você vai entrar em contato com a tua grandeza para cuidar disso. E vai saber se de repente isso aí. Às vezes não, né? Mas vai saber se também esse cara, de repente, refletiu sobre isso depois, né? Ah, Talvez tomou um outro rumo na vida dele. eu me lembrei, é aquilo que eu te falei, eu me lembrei do Pelé dizendo, tem que cuidar das criancinhas, tem que cuidar das criancinhas. Verdade. Se a gente vê como as criancinhas estão sofrendo, as criancinhas da periferia, as crianças, não da periferia, as criancinhas indígenas, as criancinhas negras, pardas, pretas, brancas, essas criancinhas aí que sofrem o racismo, que sofrem o genocídio, que sofrem a Sim, ignorância toda que está por aí. É essas crianças que a gente tem que cuidar, que o Pelé pedia, né? com Que são as certeza. crianças. O Pelé, por exemplo, naquele que eu te falei, né? O Pelé, naquele momento que ele. O Romário tinha 2 anos, cara. E depois aquela criança. E foi o Renan. O Romário é uma criança preta, nascida lá no Rio de Janeiro, vai saber Uhum, aonde. Mas a mãe dele cuidou dele e ele virou o nosso, um dos maiores do Brasil, tá? Um embaixador, hoje é senador da República. Não é pouca uhum, coisa, não. com É certeza. muita grandeza. É muita coisa. Uma criança, cara, é um tesouro. O Brasil teve uma época que tinha uma população pobre muito grande, né? E aí a conversa era o seguinte: pobre tem muito filho. Eu fico pensando, mas que conversa besta é essa, cara? Como assim? Você acha que não tem que ter filho? Você acha que não tem que ter criança? Tinha uma conversa besta nesse caminho, sabe? Que conversa besta. Uma vez um cara me perguntou assim: você não acha assim que a população de crianças está muito grande? Eu falei, ô, velho, que papo é esse de criança, tem muita criança no mundo? Que conversa besta é essa daí? Nós temos obrigação de ter um mundo onde caiba mais criança ainda. Pelo contrário, para com isso. Sim. Que tipo de raciocínio de mercadológico, raciocínio prático? O Brasil precisa de menos crianças. Que para com isso, velho. Ô, 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 tem que parar na raiz. É um tipo de raciocínio assim que é de uma cretinice e de uma violência. É como se, pô, o que que é isso? Você já sacou, né? Não dá nem para explicar. Quer dizer, dá para explicar, entendeu? Mas eu não vou desenhar. Tem umas galera hoje em dia que você tem uma ideia, porque, olha, não dá nem pra gente conversar com esse pessoal, porque. Não dá para conversar. O cara não está entendendo. Que conversa conversa atravessada é essa? E tinha um cara me falou, isso foi em Brasília, cara, foi até antes da pandemia, me conversando que tinha muita criança no Brasil. Cara, eu perco as estribeiras, eu fico, para com isso, não fala assim comigo que eu fico nervoso. Você está ouvindo
Spidercast, o podcast de cultura geek. Pessoal, quero mais uma vez agradecer você por você ter reservado esse tempinho aqui para bater esse papo comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. Eu vi o tempo passar, a gente já está com 1h30, né? Foi bastante tempo e muito bem proveitoso. Quero agradecer também ao Fred, né, por ter indicado também, ele participou aqui, falou muito querido, muito meu amigo. Ele disse assim, lembra lá o Pascoal que ele é um jovem ali, ele tá com seus 70 anos, mas ele ainda tá ali com uma praticidade de uma pessoa de 20, 30 anos. Aí. Falei, vou lembrar... 70 anos, entendeu? 70 anos! É na hora. Cara, puta vida, a vida tá dura pra caramba, mas a gente precisa ganhar dinheiro, mas tudo bem. Mas a gente vai ganhar dinheiro aí. É isso aí, mas muito sorte obrigado. Sorte pra vocês aí, sorte pra você, sorte pra nós. A gente precisa que o Brasil tenha uma virada econômica legal, porque fica aquele negócio. Outro dia o cara estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, quando você tem um milionário e tem 100 pessoas na penúria, você não tem economia. Economia é quando você tem 50, 100, economia, o dinheiro está rolando com todo mundo. Uhum. Verdade. Uma pessoa só segurando dinheiro, você não tem economia, você tem uma ditadura econômica, entendeu? É que nem, por exemplo, outra coisa que também eu acho esquisita é o agronegócio, sabe? O agronegócio, é verdade, o agronegócio dá milhares de empregos. Claro, mas o emprego do agronegócio, sabe o que é? É cortador de cana, é carpidor, é plantador. Pô, emprego assim eu não quero ficar carpido, não quero ficar plantando. Então se vocês quiserem se empregar, tem a R$ 1.500 por mês para ser plantador de cana, trabalhar da nascer do sol ao fechar do sol. Pô, aí não dá, isso não é emprego, entendeu? Sim. Isso daí não é. Então o agronegócio, na verdade, desculpa falar, mas devia dar emprego assim, de gente para fazer podcast, emprego para a gente fazer, escrever livro, emprego para a gente fazer doutora Abobrinha, isso é emprego, mas é emprego de fazer, sabe, assim, de ficar cortando cana, isso, pô, realmente, sabe? Essas coisas, a gente tem que ter uma economia, eu acho, fico pensando na coisa da economia, pô, tem uma economia pensada e voltada para nossa riqueza. Concordo. Total, né? Sabe? Assim, uma riqueza total. Não é uma economia assim, sabe? Uma economia perversa, sabe? Onde ganha uma economia de bolsa de valores, de ganhar dinheiro ali. Que isso? Entendeu? Uma economia que... Imagina um cara ganhar dinheiro, sabe com que? Fazendo um aplicativo de Uber. Isso daí é desonesto, sabe? Com seres humanos. O Uber, o cara ganha 25% do trabalho de um cara, meu. Só com um aplicativo. Para com isso. Que tipo de economia que essas pessoas querem para nós? Tô fora, né? É triste em certas coisas, né? Mas vamos torcer para que melhore, né? E eu vou deixar agora o microfone aberto para você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. A galera pode me encontrar no meu Instagram, né? Pascoal da Conceição, né? Não tem o H, né? Todo mundo escreve Pascoal, é Pascoal. Não tem H no meu nome. Pascoal, Pascoal da Conceição. E meu canal no YouTube também, tem um canal no YouTube, Pascoal da Conceição 1. Você vai lá, procura no YouTube, você vê meu canal. Boa. Meu canal, né? Pascoal da Conceição 1, número 1. Tô lá num canal e é bacana e às vezes, eventualmente eu publico alguma coisa, tudo mais, tento fazer porque assim, como eu tenho uns 70 anos, eu já estou em domínio público, então já estou por uma hora assim, de ficar passando para frente os meus conhecimentos, passando para frente o que eu tenho, porque eu não vou levar nada mesmo, né? Da vida no mundo nada se leva, né? Então eu vou deixar aqui para vocês usarem a minha imagem, o Doutor Abobrinha, você usar isso no podcast, ganhar dinheiro com isso. Manda lá uns trocos lá para Vila Prudente que tá tudo certo. Isso aqui ainda não tá me rendendo dinheiro, mas quem sabe um dia... Não, vai render. Você é um jornalista. Não vai render, não, é verdade, não. Vou falar uma frase do Shakespeare. Não existem pequenos projetos, pequenos personagens, pequenos textos. Existem pessoas pequenas
Então não seja uma pessoa pequena. Você pensa grande. É Pense isso aí, grande. galera. É isso. Nesse ritmo aí, a gente encerra o programa. Vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí na plataforma de áudio que vocês estiverem escutando. Também estamos no YouTube, se inscrevam lá no canal, deixem seu like. E vocês também podem me seguir nas redes sociais, o Carvalho_Alf. Vocês me encontram tanto no Instagram como no Twitter. Lá vocês podem sugerir convidados, conversar comigo, acompanhar coisas do podcast. É isso. Eu aguardo muito vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.